Olá, meus amigos e amigas. Estou aqui começando mais um podcast Chá de Clareza. Estou muito feliz com o convidado que eu escolhi para estar aqui hoje comigo e eu tenho certeza que você também irá gostar muito. Ele passou a vida toda por uma carreira corporativa de muito sucesso. Por todas as empresas que ele passou, ele era reconhecido, promovido, elogiado, até que um dia ele decidiu fazer um mestrado. E aí a sua ficha caiu. Vamos receber aqui, com muito carinho, neste podcast, Arlindo Fernandes. Mineiro, Arlindo? Mineiro de Muriaé, doutora. Oh, bom demais. Arlindo, eu tenho aqui, um pessoal que me segue, um pessoal que me acompanha. A maioria são empreendedores ou pessoas que sonham em empreender. Sonham com a chamada liberdade financeira, liberdade de tempo, realização de sonhos. Eu conheço um pouquinho da tua trajetória, Gosto muito dela, eu já vi você falando sobre ela, me inspirou muito e eu acredito que vai poder inspirar muitas outras pessoas que nos acompanham aqui. Compartilha com a gente um pouquinho da tua trajetória, que eu tenho certeza que a sua trajetória vai dar coragem em muita gente. Eu queria agradecer o seu convite de participar desse momento tão especial e mandar um recado para todo mundo que está nos assistindo aí, que eu acho que se a minha história vai servir para inspirar as pessoas a tomarem uma decisão de mudar o rumo de suas vidas e de buscarem aí uma independência financeira e uma qualidade de vida que vai ser muito elogiada por todo mundo e que vai conseguir bastante conquistas. Muito bom. Além da sua formação, é economista, né? Eu sou economista de formação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tive a oportunidade de fazer alguns estágios, mas a minha cidade é uma cidade muito pequena, no interior de Minas, tem 100 mil habitantes. Então, quando eu me formei, tive que vir buscar a vida em São Paulo. Eu consegui um emprego no Bradesco e aí onde eu comecei a fazer a trilha da minha carreira aí profissional. Quantos anos você tinha, Arlindo? Eu tinha 22 anos quando eu vim para São Paulo. Então, quer dizer, o teu primeiro emprego foi em São Paulo, no Bradesco? No Bradesco, em São Paulo, eu lembro direitinho, comecei a trabalhar na Avenida Paulista, um dos principais bancos ali agências do Bradesco. Isso para mim foi uma escola muito grande que eu pude ver um mundo que era muito diferente para mim e começar a sonhar aí no que eu queria para o meu futuro. Quantos anos você trabalhou no Bradesco? Trabalhei 4 anos. E aí, depois disso? Depois disso, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de uma universidade espanhola para ir fazer um MBA em gestão de negócios. Chique, hein? Chique. Chique no último. Quantas pessoas têm a oportunidade de ir para a Espanha fazer um MBA? E eu fui o primeiro funcionário da história do Bradesco a sair de licença não remunerada. Eles não aceitaram minha demissão e eu fui. Falei, então, já que vocês não aceitam, eu vou e volto. E a gente continua com o nosso projeto aí para o futuro. Explica para quem está nos ouvindo aqui, você não foi demitido e nem pediu as contas, você saiu de licença. Eu saí de licença. Eu fazia parte do primeiro projeto de trainee do Bradesco e a minha diretora, na época, não aceitou a minha demissão. Eu acho que isso foi uma conquista de todo o trabalho que eu desenvolvi no Bradesco, a competência que eu tinha. Reconhecimento? Um reconhecimento. E ela falou, você vai, a gente não vai aceitar a sua demissão, você vai sair de uma licença não remunerada, mas a gente conta com a sua volta daqui a um ano. Aí você ficou um ano na Espanha. Fiquei um ano na Espanha. Que lugar você morou na Espanha? Eu morei em Valência. Oh, coisa boa, hein? E você terminou então e voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil. E para o Bradesco? Para o Bradesco. Só que ali naquele momento as nossas vidas deixaram de estar alinhadas nos nossos projetos futuros, né? E com isso eu recebi uma proposta para ir para a Renner, para ser um executivo da Renner. Me mudei para Porto Alegre, ainda para o sul, bem longe da minha cidade.
e fui traçar o meu rumo aí no varejo de 4 anos na Renner. Nessa fase, hoje você é casado, né, Hoje eu Arlindo? sou casado. Tem filhos? Tenho 2 filhos. Quantos anos? Uma menininha de 9 e o Rafael de 2. Ah, lindos. E quando você, então, tomou a decisão de ir para Porto Alegre para trabalhar na Renner, né? A gente sabe aí que o dono da Renner é um dos maiores líderes, né, do Brasil, José Galó, porque eu tenho muito respeito, muita admiração e com quem eu já aprendi muito de empreendedorismo de qualidade. Nessa tua trajetória da mudança do Bradesco para a Renner, completamente solteiro. Eu já namorava com a minha esposa atual, então a gente já tem um relacionamento aí que já vem de anos, já desde 2000. E sua esposa morava onde nessa época? Morava em Belo Horizonte. Então a gente viveu esse tempo de São Paulo, eu já namorava com ela. Na Espanha eu namorava com ela e aí fui embora para Porto Alegre. Ela quis me matar na época porque achou que a gente ia ficar perto, mas foi o que o meu instinto profissional me dizia que eu tinha que seguir esse desafio. E aí você aceitou o desafio de ir para a Renner, mudou para Porto Alegre. Quanto tempo você ficou em Porto Alegre? Eu fiquei em torno de 1 ano em Porto Alegre, quando a Renner me convidou a assumir a unidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eita! Então eu fui para mais longe, só que aí ela me enquadrou e eu tive que casar, né? Aí não teve para onde a gente fugir, porque a gente teve que fazer aí o casamento às pressas, para a gente ir embora, porque o meu sogro é uma pessoa muito tradicional e só poderia ir comigo se fosse casada. Então, você casou e aí a sua esposa foi com você embora para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aí você já mudou e já começou uma vida de casado lá e também assumindo novas funções e mais responsabilidade dentro da Renner. Eu liderava uma equipe de 88 pessoas. E eu tinha um budget anual de 27 milhões de reais sob minha responsabilidade. E aí, quanto tempo você ficou em Campo Grande? Eu fiquei em torno de 3 anos em Campo Grande, quando eu recebi uma proposta, que foi o que me abriu aí um pouco os meus olhos para a área de franchising, de assumir um cargo na Porto Belo Shop, que é a maior rede de franquias hoje na área de revestimentos cerâmicos. Quer dizer, mais uma marca de referência, né? Então, a gente vê aí na tua fala, né, que você foi galgando empresas, onde você aprendeu muito, você entregou muito, e só empresas reconhecidas, empresas de valor no país. E aí, essa proposta que você recebeu para ir para Porto Belo, você foi para Porto Belo franquias. Franquias. Fui para Porto Belo Franchising. Fiz todo o meu treinamento no Sul, onde é a fábrica, e depois eu assumi a região Minas, Rio e Espírito Santo, para tocar essas regiões aí. E foi aonde eu tive talvez a grande sacada da minha vida para mudar todo o meu pensamento, porque... Arlindo, nós estamos falando isso há quantos anos atrás? Isso a gente está falando há 6 anos, 7 anos atrás. Tá, e como é que as pessoas te achavam? Por exemplo, quando você estava lá na Renner... Você estava na Renner em Campo Grande e recebeu uma proposta para ir para Porto Belo de São Paulo. De São Paulo. E como é que te acharam? Isso foi networking. Eu acho que muito da minha trajetória profissional veio através das amizades e da competência que eu tinha de sempre estar entregando resultados, meus amigos me indicando, e dentro dessa trajetória eu fui passando aí por essas empresas. Vamos fazer uma pausinha aqui para falar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Tem gente que acha que isso é balela, mas network vale mais do que dinheiro. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Network abre muitas e muitas portas. E se você é uma pessoa séria, uma pessoa que entrega mais do que te pede, tem comportamento e postura de dono, o ambiente conspira para que as pessoas estejam o tempo todo te indicando, te validando e te inspirando para cargos maiores, para empresas melhores. E eu vejo que é isso que foi acontecendo aí, que você está nos contando na sua trajetória. Então, bora lá. Saiu da Renner, foi para Porto Belo e começou aí a trabalhar na área de franchise da Porto Belo, em São Paulo, né? Como o Arlindo contou, a Porto Belo também tem uma área de franquias de revestimentos. E aí, quanto tempo você ficou na Porto Belo? Eu fiquei 4 anos na Porto Belo. Esse número é mágico, é? Esse número é mágico. É minha média
de tempo que eu fico pelos lugares onde eu passo. Você ficou 4 anos, então, no Bradesco, depois em torno de 4 na Renner e 4 na Porto Belo. 4 na Porto Belo. Só que na Porto Belo foi um pouco diferente, porque eu sempre fui uma pessoa muito planejada na vida, eu sempre tracei rotas do que eu queria seguir para a minha vida, e eu sempre tive vontade de estudar. Eu já estava em torno de alguns anos aí, 7 anos sem estudar. Então eu fui buscar um mestrado. E foi aí que eu comecei a desenvolver toda a minha tese do mestrado no franchising. Porque se eu já trabalhava no dia a dia, já conhecia os dois lados do varejo, tanto como lojas próprias pela Renner, quanto pelo franchising na Porto Belo, eu fiz isso através do meu TCC, que foi onde abriu minhas portas aí no mundo corporativo de assumir outros riscos para minha vida. Seria inteligente dizer que foi... Você estava ainda trabalhando na Porto Belo e fazendo mestrado trabalhando? Trabalhando. Você não saiu da Porto Belo para fazer o mestrado? Eu fazia algumas disciplinas à noite, outras aos sábados. É importante a gente compartilhar isso aqui. Você acabou assumindo mais um compromisso. E a gente sabe que, dependendo do mestrado, ele nos consome muitos finais de semana, muitas noites, porque para quem trabalha o dia todo, para entregar as demandas, precisa ser aí nos horários mais flexíveis. E aí você fez isso, esse mestrado durou quanto tempo? Durou 4 anos, porque normalmente o mestrado são de 2. Tá. Mas como eu tinha essa dificuldade, eu era executivo e eu viajava muito, eu nem sempre podia fazer as matérias que eram durante a semana. Então eu tinha que concentrar nos finais de semana, então acabou levando mais tempo para eu conseguir o mestrado. Nossa, que resiliência e que determinação, né? Acho que com esse histórico que você está contando aí, a maioria das pessoas pararia no meio do caminho. Eu não sei se, até eu mesmo, se eu teria disciplina para estudar durante 4 anos um mestrado. E aí você fez isso em conjunto. E o que aconteceu quando você terminou o mestrado? Porque, pelo que eu conheço um pouquinho da tua história, teve um momento na tua trajetória que você fez a grande virada de chave, né? Que foi que a ficha caiu, vamos dizer assim. E foi em algum desses momentos aí, durante o mestrado? Durante o mestrado. Tem 3 pontos chaves que eu posso abrir aqui para quem está nos assistindo. O primeiro foi que, em algum momento, eu estava muito chateado, já com a minha rotina tão desgastante, que a minha filha nasceu num dia que eu estava fazendo a prova do mestrado. Então, talvez o momento mais importante da minha vida eu não pude estar porque eu estava fazendo uma prova do mestrado. E isso me deixou muito chocado de não estar dedicando a minha família, a minha esposa naquele momento. O segundo foi quando caiu a ficha de que eu estava enriquecendo os outros e deixando de pensar em me enriquecer. Talvez seria o meu momento. Então, você cansou de deixar os outros ricos. Eu acho que a grande virada de chave foi essa. Se eu tinha conhecimento, habilidades e toda a experiência para dominar e para tocar um negócio, por que eu deixava os outros ricos e eu não ficava? Então, o meu TCC me abriu portas para ver que eu dominava o mundo do franchising, eu tinha grandes marcas no mercado e eu também, então, por que eu não iria fazer o meu negócio? Que eu não iria tocar o meu negócio, sendo que eu já tinha muitos cases de sucesso de pessoas que empreenderam no franchise e estavam se dando bem. Então, aquele foi o momento que eu pensei, não, agora é a minha vez. Agora é a hora de eu trocar o chip, mudar a minha vida e dar uma guinada na minha carreira. E é fácil de fazer isso? Não, não é fácil, doutora. Eu digo assim que na minha vida tudo foi muito planejado. Mas as grandes atitudes e as grandes ações que eu tive que fazer foram muito pouco pensadas. Então, eu acho que a gente tem que, muitas vezes, tomar a decisão no susto, porque se a gente já planejou e já tem tudo no papel, qual é a dificuldade de botar em prática? E talvez a coragem é o que nos trava nesse momento de você não conseguir tomar as decisões que você sabe que são acertadas, mas não faz. Nossa, sensacional. E qual é a terceira? A terceira foi quando eu cheguei no meu TCC e me tirei um modelo econométrico de quais seriam as franquias de maior sucesso do Brasil e onde eu deveria investir o meu dinheiro.
O que é um modelo econométrico? É um modelo em cima de números, tá? Econometria, um pouco de economia com estatística. E aí é onde a gente estuda quais são as variáveis de um negócio que levam ele a ter sucesso. Então, interessante. eu estudei durante quase um ano 8 edições da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, com todos os indicadores que traz lá, um anuário, né, das franquias. E eu cheguei em 3 marcas, de quais deveriam ser as marcas que eu deveria investir. Olha isso, quer dizer, você foi fazer um TCC sobre franquias, aí você se aprofundou, né? E pelo jeito que você conta e até pelo seu perfil, você tem um perfil analítico, né? Que você vai lá, se aprofunda, você estuda, você quer entender os indicadores, você quer entender os números. Você estudou 8 edições da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, onde ranqueia as principais franqueadoras no Brasil, e isso te levou, né, vão considerar assim, a 3 finalistas no ranking de marcas no Brasil. E quais foram essas? Eu vou pegar as 3 que mais me seduziram, também pelo que eu gostava de fazer, né? Sim. Então, uma era a própria Porto Belo, que eu já dominava o segmento. A outra era a CVC, porque eu adoro viajar. É um dos meus grandes hobbies. Eu também. E a terceira marca, aparentemente, era uma coisa nova para mim, era a Sorridentes. Então, eu olhei lá, Sorridentes, eu nunca tinha ouvido falar da Sorridentes, e aí eu fui me aprofundar no case de sucesso da Sorridentes. E eu lembro até hoje que eu liguei para o meu diretor, eu estava há dias de pedir a demissão, ele já sabia que eu ia sair. Ele é um diretor da ABF, Juarez Leão. Para quem não sabe, desculpa, Kellen, para quem não sabe, a ABF é a Associação Brasileira de Franchise, né? Onde nós, franqueadores, estamos lá, as marcas estão lá, uma associação muito, muito séria, né? Uma das maiores do mundo, que contribui muito para o crescimento e o desenvolvimento do franchise brasileiro. É uma associação que ranqueia as melhores franquias, premiando, né, com franquias 5 estrelas, e é uma associação de muita credibilidade. Então, o teu diretor na Porto Belo, eu conheço, né, um cara respeitado dentro do franchise brasileiro, que é o Juarez Leão. Ele ocupava um cargo de diretor na ABF. Na ABF. E quando eu liguei para ele para apresentar as 3 marcas, ele foi muito rápido e sucinto na resposta dele, que me convenceu naquele momento a fechar o negócio. Ele falou, sobre essas 3 marcas, o que eu mais posso te dizer é que a dona da Sorridentes, ela é uma baixinha porreta. E ela defende com unhas e dentes os franqueados dela. Então isso, para mim, foi algo que me moveu a tomar a decisão muito certeira nesse momento, porque vindo dele, que é uma das maiores competências nacionais no franchising, e eu já tinha estudado sobre a Sorridentes, foi algo que realmente me fez, ali naquele momento, tomar a decisão de que seria a Sorridentes a minha escolhida. Não, e para quem não entende de franquia, que está aqui nos assistindo, né? Você vê, o Arlindo é um economista e ele fez um trabalho que é o que a gente fala que é a lição de casa do franqueado, né? Ele estudou sobre a marca, né? Ele estudou sobre o franchise inteiro, como ele disse para vocês, ele chegou em 3 marcas para tomar a decisão, que era a própria Porto Belo que ele trabalhava, a CVC por uma questão de hobby. Pra você ter uma ideia, Arlindo, eu gosto tanto de viajar, que se eu não tiver dinheiro para trocar meu carro, eu nem ligo. Eu ando com o carro até ele cair de velho. Ele estando funcionando, para mim não tem problema, mas se tem algo que eu não abro mão, é o tal da viagem. Acho que eu só não viajei na minha vida durante os meus 5 anos que eu estava endividada pagando o banco, mas é algo que renova minha energia, que eu guardo lembranças, que eu curto minha família. E a terceira marca que apareceu para você no ranking foi a Sorridentes. Aí olha a lição que ele fez de casa. Não só estando contente com os números na mão, ele foi buscar informação no mercado. E é isso
que um franqueado tem que fazer, né? Quando ele recebe lá uma circular de oferta de franquia de uma marca, ele tem lá uma relação de pessoas que são franqueadas e tem o telefone dessas pessoas que já estão dentro da rede. E aí essas pessoas pegam o telefone e ligam para quem já está na rede para saber como é. E às vezes, quando a pessoa pula essa etapa, e às vezes ela compra uma franquia numa promoção, ou compra uma franquia numa feira, no entusiasmo, e ela não faz essa tarefa, ela acaba se dando mal ou caindo em verdadeiras ciladas. Quer dizer, você fechou o ciclo todinho. Você fez a lição de casa analítica e depois você foi confirmar se aquilo que você enxergava nos números refletiam no que a empresa tinha no dia a dia. E mais do que isso, né, nos valores da empresa. E aí, o que aconteceu quando o Juarez Leão te respondeu isso? Olha, para mim foi uma convicção grande que eu tive de estar recebendo de dos maiores profissionais do mercado. E eu só fui tirar a prova dos 9, se realmente seria isso, quando eu peguei pelo um dos indicadores mais importantes do meu modelo econométrico, é a quantidade de unidades fechadas. E eu peguei a circular de oferta, igual a senhora falou, eu não liguei para as pessoas que tinham clínica. Eu queria saber das pessoas que fecharam as suas clínicas. E o número era baixíssimo. E para todas que eu liguei em torno de 3 ou 4, tudo que eu pude mapear, que elas só fecharam por problemas de gestão e não de modelo de negócio. Então, quando eu cheguei para assinar o contrato, que me apresentaram um book de como eu deveria fazer a gestão do meu negócio e me apresentaram o modelo com os valores, os princípios da empresa, aquilo para mim foi o que eu precisava para ter a certeza. A minha grande dúvida era aonde eu iria abrir, porque eu já sabia que era a Sorridentes, eu só não sabia aonde. E aí veio a decisão pela minha rotina muito desgastante de viajar. Naqueles últimos 10 anos, eu tinha mudado em torno de 8 cidades, eu tinha morado em cidades diferentes. Eu resolvi voltar para a minha cidade, porque é uma cidade pequena, e eu sabia que na parte social e na parte empresarial eu teria muito que contribuir com a minha cidade, com tudo que eu aprendi naqueles anos. Sensacional. Vamos dar uma ilustrada aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Para quem não sabe o que é, a circular de oferta de franquias é um documento que é assim, quando você quer comprar uma franquia, você escolhe uma marca, você recebe esse documento para você estudar ele e você tem 10 dias para ficar com ele olhando sobre o negócio, tirando todas as dúvidas. Somente depois do 10º dia é que você pode concluir a compra daquela marca, né? Pagar aquela taxa de franquia para pertencer àquele negócio. E o Arlindo falou uma coisa aqui que eu não sei se vocês prestaram atenção, mas é muito importante. Ele não ligou para a lista repleta de franqueados que estavam abertos. Ele ligou para quem havia fechado. Pelo que eu tenho conhecimento, Arlindo, e para que as pessoas saibam aí de casa, nós somos a única ou uma das únicas franqueadoras no Brasil que não fechou nenhuma loja durante a pandemia. Crescemos mais de 300% e abrimos 250 unidades. Mas ele trouxe algo aqui que foi importante. Como ele é economista, ele é analítico, ele vai a fundo no detalhe, né? Ele quer entender o porquê das coisas, ele entrou em contato com as pessoas que haviam fechado naquela época. Porque uma franquia ela não é um passaporte para a Ilha de Caras. Tem muita gente, Arlindo, que acha que franquia é passaporte para a Ilha de Caras. O cara acha o seguinte, eu vou lá, vou comprar uma marca, né? Uma marca que já está consolidada, vou pegar um modelo de negócio já testado e aprovado por muitos anos e vou ficar na minha casa recebendo. E nós sabemos que isso não existe, porque franquia é um casamento, cada um faz a sua parte e nenhum casamento sobrevive com um lado só fazendo, mas às vezes
né, as pessoas acabam se enganando, buscando esse passaporte para a Ilha de Caras que não existe. E quando a pessoa não se conscientiza de que ela tem que fazer, o negócio não vai acontecer. A maioria das empresas que abrem no Brasil fecham antes mesmo de completar 10 anos de existência. Esse número é maior do que 70%. Quando você vai para o sistema de franquia, esse número cai para 6, 7%. Ou seja, o risco de dar errado é baixíssimo, desde que o franqueado faça a parte dele. Então, você está compartilhando aqui com a gente que você tomou a decisão, você fez a lição de casa, estudou os números, foi entender se alguém já tinha fechado e por que fechou, e aí faltava resolver para onde ir. E aí você optou em voltar para sua terra natal. Sua esposa também é de lá? Minha esposa também é de lá. Muriaé está mais ou menos a quantos quilômetros de Belo Horizonte? Está em torno de 310, 320 quilômetros. É uma cidade de quantos mil habitantes? 100 mil habitantes. Você diria que é uma cidade rica? Bastante próspera. Bastante. E a gente sente, pelas minhas análises, que o interior ainda é muito carente de boas marcas, de bons negócios, de bom gerenciamento, de coisas que a gente tem nas grandes capitais e que a gente acha que o modelo não serve para a cidade pequena. E eu acho que talvez essa tenha sido a decisão mais acertada que eu tomei de ter voltado, porque aí sim minha carreira deslanchou e meus negócios prosperaram e cresceram dentro de uma cidade de 100 mil habitantes. Não, e acho que tem um fator aqui que acho que vale a pena a gente compartilhar, né? A Sorridentes, ela tem 2 modelos de negócio, o Master e o Light. E o Light é para cidades de até 100 mil habitantes. E nós temos lá um estudo, né, de uma franquia Light. E a gente tem uma projeção de faturamento. Quando o Arlindo, né, procurou a gente para comprar uma Sorridentes, era uma cidade de até 100 mil habitantes, ele comprou uma Light. Internamente a gente discutia assim, nossa, né, um cara com este conhecimento, com este potencial, né, com tudo, com essa preparação que ele tem, ele deveria ficar aqui em São Paulo. E aí nós tivemos uma grande surpresa. Por quê? Ele foi para Muriaé, aonde nós olhamos lá que seria uma Light, e ele passou o faturamento de muitas e muitas Masters de São Paulo. E isso, Arlindo, levou a franqueadora a pensar na seguinte coisa, né? Subestimamos o potencial. E não só o potencial do tamanho da cidade, mas o potencial do que uma Light poderia fazer na mão de um excelente gestor. Né? Você hoje está no ranking, porque a rede é ranqueada, e ele está ali brigando com unidades gigantes de grandes capitais. Fala aqui um pouquinho para a gente, como que é essa questão do seu modelo de gestão? E hoje você não tem, hoje você tem mais unidades, né? Hoje eu tenho mais unidades. Hoje você é um multifranqueado. Você tem hoje quantas lojas? Hoje eu tenho dentro dessa mesma cidade 2 Sorridentes e uma da marca Geolaser. Quer dizer, você tem 3 negócios em Muriaé. 3 negócios. E o que você atrela todo esse sucesso? Porque, assim, suas unidades têm muitos e muitos elogios dos pacientes. A gente olha no sistema que tem altíssimo número de clientes que vêm por indicação. Então, a gente vê que ela é muito próspera, é cliente trazendo cliente, clientes satisfeitos, clientes felizes, recomendando a clínica e a marca para outras pessoas. Aí você expandiu agora para a estética, também está no mesmo caminho de sucesso. O que você atrela a todo este sucesso? Porque muita gente, Arlindo, acho que é importante eu colocar isso aqui, muitas vezes a gente, às vezes, chega lá na franqueadora e diz assim, não, franquia só dá certo em cidade grande, franquia só dá certo nas capitais, né? Nas cidades menores, nas cidades dos interiores, é muito difícil de prosperar, e você é a prova viva e crucial de que você tem o mesmo
faturamento do que uma loja numa capital gigante como São Paulo. Diz pra gente, aonde está esse segredo além da sua competência? Olha, eu acho que o segredo, doutora Carla, está muito no modelo de negócio. Seguir o beabá. Eu não quis, em momento algum, inventar o processo. Inventar a roda. Inventar a roda já roda. Então, o que eu tinha muita convicção é que no início eu precisava dominar sobre o negócio. Então, eu trabalhava, para quem acha que vai montar uma franquia e vai trabalhar pouco e vai ganhar muito, eu entrava às 7h30 da manhã, e eu ajudava a limpar a clínica até às 8h30 da noite. Eu fazia o comercial, o financeiro, o marketing. Isso no começo? Isso no começo. Então, para eu até ganhar experiência e poder começar a trazer as pessoas comigo para mostrar como fazer. Então, muito na prática, a gente ganha embasamento para mostrar como se faz. E eu acredito que isso foi o que trouxe muito a gente para próximo dos nossos pacientes, porque o dono estava no negócio. Então, quando ele queria falar com o dono, eu falava para ele, não, mas eu sou o dono. Então, isso trazia uma transparência do negócio muito grande. Confiança. Uma confiabilidade tremenda. E eu era uma pessoa da cidade. Então, eu usava de toda a minha condição de ter o sobrenome das minhas famílias, né? De serem pessoas idôneas nessa estruturação da cidade no decorrer das décadas, a meu favor. Então, isso eu acredito que tenha sido um dos grandes diferenciais atrelado a um book que eu recebi, e eu adoro estudar, então eu debruçava nas minhas madrugadas a estudar o book das Sorridentes que eu recebi quando eu comecei. E um dia, gente, eu falei para uma franqueada minha, né? Que vem muito de encontro com o que o Arlindo está contando aqui. Eu falei para ela assim, escuta, você me pagou R$80 mil por uma taxa de franquia para mim te dizer o que eu fiz nos últimos 25 anos, tendo muito sucesso, né? Porque eu também tenho lojas próprias, eu também sou franqueada, eu sou franqueadora e sou franqueada, e você não faz o que a franqueadora preconiza. Franqueadora manda ir para a direita, você vai para a esquerda. Franqueadora manda você fazer A, você faz B. Falei para ela, não faz o mínimo sentido para mim. Vocês ouviram o que ele disse? Eu não vim para inventar a roda, eu só vim para fazer ela girar. E você falou uma outra coisa muito interessante, né? Que é, no começo, eu abria e fechava a loja. Eu acredito muito, Arlindo, que só sabe mandar quem sabe fazer. Quem não sabe fazer, fica refém do negócio e dos funcionários. Né? E as coisas, ele não consegue sequer perceber o que está errado, porque ele não sabe, ele não entende. E eu gosto muito da premissa que empresa para mim é como bebê. Quando nasce, dá trabalho pra cacete. Depois começa a gatinhar até que um dia começa a andar. Hoje eu vejo você tocando 3 negócios, né? 3 negócios de sucesso. Como eu digo, está sempre brilhando no ranking entre as top 10 da rede, como referência, não só para as franqueadoras, mas para todos os franqueados da rede. Te vejo hoje viajando, né? O mês passado você estava na Espanha? Estava na Espanha, voltei para rever os meus amigos, passei pela Suíça e fui a Berlim também. Chique no último. E para onde você vai agora em novembro? Agora eu vou para Harvard. Oxe, é chique demais da conta. Né? Nós somos case lá na Universidade de Harvard. Todos os anos a gente leva alguns franqueados com a gente, aqueles franqueados que se destacam, franqueados que ganham prêmios de excelência. Inclusive, a unidade de Muriaé ganhou este ano o Programa de Excelência Sorridentes. Nós estamos falando de mais de 500 unidades, onde 3 subirão ao palco e Muriaé é uma delas. Top em excelência de atendimento, né? Além de ser uma top 10 no ranking das melhores, está entre as 3 melhores do país. Muito orgulho, né, do que você faz pelos nossos clientes, né, da forma com que você carrega a marca, a forma com que você administra. Arlindo, o teu turnover, né, porque as pessoas acham que tocar uma empresa no interior tem muito mais desafios do que na cidade grande. Vamos falar um pouquinho aqui de gente.
O teu turnover nas tuas lojas é pequeno, é médio, é grande? Como é? Ele tende a zero. Ele só acontece porque, normalmente, eu promovo as pessoas dentro da minha própria equipe. Então, abre vagas porque eu faço a elevação das pessoas. Mas, dificilmente, as pessoas pedem para sair. A gente está vendo uma discussão constante no mercado, o quanto está difícil de contratar e reter pessoas. Está aí, gente, mais uma dica de sucesso. Né? O que ele falou do reconhecimento, ele dá a oportunidade das pessoas crescerem junto com ele e um turnover praticamente de quase zero. Teria mais alguma outra dica, né, que você daria para os empreendedores que estão aqui nos ouvindo, que você também acha que é uma das chaves do teu sucesso, do teu modelo de gestão? Eu acho que eu poderia dizer para vocês assim, se você é um incansável, se você gosta de estudar, se você bota energia no seu negócio, a vida não te propõe nada além do que o plano A. E o plano A tem que dar certo. Então, se você acredita no seu potencial e no potencial do seu negócio, dê as caras e faça acontecer. Não é porque eu estou lá em Minas que eu não posso ser uma das melhores sorridentes do Brasil. E não é porque eu estou lá em Minas que eu vou faturar menos do que uma sorridente de São Paulo, do Rio. Igual a senhora falou, eu estou no ranking entre as melhores. E hoje eu tiro como algo muito importante para mim, que no primeiro treinamento que eu tive na Sorridentes, eu me lembro muito bem, a pessoa que estava dando treinamento falou para mim que o potencial da minha clínica era faturar R$65 mil. Também lembro disso. E a primeira conta que eu fiz era, se a rentabilidade era X e eu faturar 65, eu não vou ganhar nem 1/3 do que eu ganho como executivo. E aí eu falei, ou eu largo esse negócio antes de começar, ou eu boto a barriga no balcão e mostro que eu sou capaz de muito mais. E hoje eu faturo com as minhas 3 unidades dentro dessa mesma cidade, mais de 10 vezes o que eles me prometeram há 4 anos atrás. Sensacional. E olha, que incrível, gente. Olha que aula que nós estamos tendo aqui, né? Ele falou 3 coisas importantes. Seguir o modelo de negócio, não inventei a roda, né? Depois ele veio e falou de um segundo fator de sucesso, que foi cuidar das pessoas, reconhecer, valorizar, com turnover praticamente zero. E depois o terceiro fator, que foi fazer acontecer. Né, provar do que ele era capaz, ou seja, nós demos um número para ele me buscar de 65 mil e ele buscou 10 vezes este número. Em algum momento, eu gosto muito de fazer essa pergunta, principalmente para quem já teve aí no mundo corporativo, né, eu poderia dizer que você teve há quase 4, 8, 12 anos, há uma década e um pouquinho. Em algum momento, você se arrependeu de largar o mundo corporativo para empreender? Para falar a verdade? Com certeza, nós estamos aqui para dizer a verdade. Inclusive o podcast tem esse nome, ó, Chá de Clareza. Ou a gente dá um chá de clareza na gente mesmo ou no outro. Uhum. Não, em alguns momentos a gente fica com medo, mas no fundo, eu tinha tanta convicção de que eu sabia o que fazer. Eu dominava sobre gestão de negócios. E eu tinha o meu futuro tão claro na minha mente que eu tinha certeza que não podia dar errado. Então, eu levantava todo dia com o propósito de fazer dar certo. Não tinha chance de dar errado. E nem no momento mais triste de todo esse tempo, desses últimos 4 anos, que foi quando a gente teve que fechar a minha clínica no dia 23 de março de 2020, que a gente ficou decretado por 15 dias que teria tudo fechado. Foi o único medo, a única vez que eu tive medo. Ali eu sucumbi, mas no outro dia eu levantei a cabeça, liguei para todos os fornecedores, consegui renegociar com todos eles e eu voltei para a pandemia e saí dela muito melhor do que eu estava antes. Então, quando eu tive a sensação de que eu tinha o que fazer, que não tinha acabado, foi aonde eu dei realmente a grande guinada dos meus negócios. Eu tinha acabado de inaugurar uma clínica, então eu estava com todo o investimento que tinha acabado de ser feito, eu tive que fechar e depois eu voltei muito melhor do que eu estava antes. Acho que a gente sabe que atrás
de crises existem grandes oportunidades. E quando a gente olha, a gente vê que grandes empreendedores cresceram durante momentos difíceis, porque tempos difíceis fazem pessoas, empresários e homens fortes, né? Você falou uma coisa importante. Eu assustei, voltei muito mais forte, né? Muito mais consolidado. Cresci, aumentei as minhas empresas. E uma outra coisa aqui, também importante, que eu gostaria de ressaltar, é que no meu programa de mentoria, eu falo sobre o mindset do empreendedor negativo e o mindset do empreendedor positivo. O tempo todo, na sua fala e no seu comportamento, só tem mindset positivo, né? Vai dar certo, já deu certo, é de gente vitoriosa, é de gente próspera, é de gente que vê oportunidades, né? Que mesmo com medo vai e faz acontecer. E o indivíduo, quando ele tem um mindset negativo, ele é da turma do não, né? Não consigo, não dá, não posso. Antes mesmo dele tentar, ele já está colocando barreiras na vida dele. Tá aí outra grande chave que está atrelada ao teu sucesso. E para a gente poder trazer aqui mais um pouquinho de clareza para as pessoas, em algum momento, Arlindo, de toda a sua trajetória, você já deu um chá de clareza em você mesmo ou em alguém? Compartilha aqui com a gente. Já dei em alguns amigos meus. Como eu falei no início do nosso podcast, eu sempre trabalhei muito com networking, foi aí que eu tive grandes conquistas no mundo corporativo. E agora eu tento trazer os meus amigos para o meu lado, né? Então hoje é legal porque eu sirvo hoje de benchmark para eles e eles me ligam querendo muitas vezes montar o seu próprio negócio ou sair dessa vida de CLT, o famoso carteira assinada. E eu mostro para eles, a primeira coisa que eu mostro para eles é a minha diferença para eles é eu tive coragem de fazer o que eu sabia que tinha que ser feito. Então, talvez esse seja a primeira coisa para eu dar de clareza para quem está nos assistindo aí que quer empreender. E a segunda coisa é que hoje eu não me vejo começando nada do zero. A minha experiência com franchising foi tão boa e de tanto sucesso que eu não desenharia um negócio, eu só montaria alguma franquia. Quando eu virei franquia, eu tinha uma rede de lojas próprias, 23 unidades próprias há 12 anos. Então eu gosto de brincar e dizer que eu não aprendi com o dinheiro de ninguém, eu aprendi com o meu próprio dinheiro, né? No couro, como? Azeitando, melhorando os processos. Então, quando a Sorridentes se transformou numa franqueadora, ela já tinha muito know-how para transferir e muito know-how de sucesso, porque eu já tinha um negócio muito próspero e aí veio a opção de fazer com que outras pessoas pudessem ter sucesso junto com a gente. Compartilhe aqui um sonho na vida pessoal. Olha, eu já falei que eu quero ser o melhor pai que eu puder ser para os meus filhos, porque eu não tive pai, meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, e hoje nesse mundo eu consigo, porque enquanto eu era CLT, eu não tinha horário para chegar em casa, eu só tinha horário para sair, eu normalmente estava trabalhando até muito tarde, eu não acompanhava o desenvolvimento dos meus filhos. Hoje eu consigo dar aula de matemática para minha filha, uma coisa que eu adoro estar com ela. A minha criancinha de 2 anos, eu pude ver o parto e ver todo o desenvolvimento dela. Então, assim, por mais que o mundo também de proprietário, de empreendedor seja muito puxado, a gente tem todas essas condições de fazer por nós mesmos na vida pessoal. Então, eu digo que hoje o meu grande sonho como pessoa é ser para os meus filhos o pai que eu não tive. E eu acredito que eu estou sendo. De dar para eles um futuro mais fácil, talvez, do que eu tive, de poder estar acompanhando eles nesse momento de crescimento. E profissional, eu já falei, eu quero crescer ainda mais. Eu já tenho uma 4ª unidade comprada, preciso agora inaugurar. E a gente já tem projetos para outras já, para a gente ter aí agora a nossa grande independência financeira, que a gente sempre sonhou em ser um grande conglomerado do Grupo Salos. Gente, lindo, eu até me emocionei aqui, né, de verdade, porque
como é bonito, né? Como é lindo a gente ver as pessoas prosperando, as pessoas felizes, realizando os seus sonhos. E o mais bonito é a gente poder ver isso no outro. Eu sempre falo que a vida, né, ela nos devolve aquilo que a gente entrega. Então, a gente entrega e ela nos devolve. Então, você vai semando coisas boas, você semeia aqui, você semeia na sua vida, você semeia na vida do outro. E quando você olha, a colheita acontece por todos os lados. Muito orgulho de você, viu, Arlindo? Orgulho de você, não só como franqueado, mas como pai, como pessoa, né? Um homem de muito caráter, de muitos valores, que fez e faz acontecer todos os dias. Parabéns. Que Deus continue, né, te trilhando por esse caminho da prosperidade, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. E aqui, gente, eu digo para você que gostou deste podcast, que para mim é um dos melhores que nós já gravamos. Compartilha com os amigos que estão precisando de inspiração, compartilha com a família. E mais do que isso, vai lá e clica no sininho do Spotify para você ser avisado todas as vezes que um novo episódio for lançado. Quer deixar uma mensagem aqui para o pessoal? Quero. O que você deixaria para eles? Quero deixar uma mensagem para você que está nos assistindo. Se você tem medo, apreensão de empreender, acho que tudo tem a sua hora, basta ter coragem. Se bem planejado e com um plano de negócio bem desenhado, não tem por que dar errado. Então, tenha coragem de mudar a sua vida. A CLT é boa porque a gente tem a garantia, mas o que o empreendedor tem por trás é o que dá a satisfação de você botar tudo que você aprendeu, todas as suas habilidades para fazer o seu negócio dar certo. Gente, que aula de empreendedorismo que nós tivemos aqui. Quanta inspiração o Arlindo nos trouxe, quantas dicas de fatores que levam o empreendedor a ter sucesso no seu negócio. Estou muito orgulhosa desse episódio, porque eu tenho certeza que ele vai agregar muito na vida de muitas pessoas que não sabem para onde ir, que não sabem como fazer e nem aonde querem chegar. E aqui eu deixo um recadinho para você que sonha em empreender como o Arlindo. Se você está pensando em montar um negócio ou tem vontade de vir para o Grupo Salos, me escreve no direct do Instagram que eu quero falar com você. Quero te conhecer e entender como é que eu posso te ajudar. E eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos os amigos e amigas que estiveram conosco e que me acompanham aqui no Chá de Clareza, o podcast que vai clarear ideias com histórias inspiradoras como a do Arlindo. Te vejo no próximo episódio.